Fala, maratonistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos conferir aí os lançamentos de séries do mês de julho. Muita coisa interessante, mas a principal estrela, ou as principais estrelas, estão nas novas temporadas. Então fique até o final para conferir tudo isso, beleza? Então a gente vai ter que dar uma atençãozinha um pouco maior hoje, né, na parte aí das novas temporadas, tranquilo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e bora lá! Podemos começar então o mês no dia 9 de julho, com a série Ballard, que chega ao Prime Video. A série é baseada no romance de mesmo nome, que traz uma investigadora, né, do Departamento de Polícia de Los Angeles, que foi denominada para a Divisão de Casos Arquivados, aqueles casos praticamente impossíveis. E com uma visão um pouco diferente, ela vai acabar, né, tendo uma perspectiva que às vezes alguns outros investigadores não conseguiram decifrar. E por isso ela foi, né, designada para isso. Mas ao começar a investigar algumas coisas, ela começa a ver que tem um certo padrão. E algumas coisas vão começar a ficar estranhas após ela começar a investigar um caso que tem a ver com um serial killer. Provavelmente também tem a ver com uma conspiração envolvendo o próprio departamento de polícia. Então a investigação dela acaba indo um pouco mais a fundo nessa questão, pois as coisas podem estar interligadas e uma conspiração ainda maior pode estar, né, incrustada ali no governo. Então vamos ver uma espécie de arquivo X com o mentalista, mais ou menos nessa pegada. A série promete ser algo interessante, né, para esse vasto mundo das séries de investigação. E no dia 11 lança na Paramount Plus a série Dexter Resurrection, que sim, seria a quarta série de Dexter basicamente, que vai se passar após a série New Blood, onde ele teve um ferimento grave, né, que quase o levou à morte. E ao se recuperar, então, ele acaba indo para um outro local para continuar basicamente a sua vida e, claro, né, tentar aí matar algumas pessoas ruins. Mas não só isso, porque ele está indo atrás de Harrison, que acabou desaparecido, ao mesmo tempo que também está fugindo do Capitão Angel Batista, que já está, né, nessa perseguição a Dexter há muito tempo, basicamente desde Miami, quando eles eram ali da mesma equipe, né, de investigação. Quer dizer, o Dexter era da parte mais do laboratório, né, mas ainda assim eles trabalhavam juntos. E agora com uma, né, vibe um pouco diferente, saindo de Miami, desse clima mais praiano, sei lá, um pouco diferente também do que foi em New Blood, que tinha ali uma parada mais ártica, né, mais nessa pegada do frio, agora indo para Nova York, nas ruas da Cidade de Pedra. Então vamos ver aí diferentes perspectivas nessa quarta série de Dexter. E sim, eles trouxeram novamente, né, o personagem de volta dos mortos. E para a HBO Max temos a série Fúria, onde vai contar a história de 5 mulheres com vidas distintas, mas que acabaram se unindo após serem levadas à loucura, levadas ao limite. Essas histórias acabam colidindo, né, nessa grande questão que vamos ver na série, onde elas acabam cometendo um ato de vingança que meio que ativa um efeito dominó em suas vidas. E agora elas vão ter que lidar com as consequências de suas escolhas, mesmo, né, com elas, né, tendo ali vidas difíceis, né, que cada uma tem aí uma vivência complicada, eu diria. A série promete trazer aí um pouco mais de drama a esse tipo de tema, principalmente por conta da questão feminista, ou como a sociedade vê as mulheres, ao mesmo tempo que tenta lidar com as situações que elas acabaram se enfiando ali. Então vamos acompanhar essas 5 mulheres e como elas vão sair dessa encrenca. E ainda na HBO Max vamos ter a série The Institute, que seria o Instituto basicamente, que vai trazer aí uma ficção científica baseada no livro de Stephen King, que é um drama de ficção científica que vai seguir o personagem adolescente gênio Luke Ellis, que acaba, né, sendo sequestrado e indo parar no Instituto, esse lugar que faz experiências com crianças superdotadas para saber ali se elas têm algum tipo de superpoder ou algo nessa proposta aí. Essa parte, né, da série lembra em alguns aspectos a própria organização, né, que capturou a 11 lá na série Stranger Things. Então
tem essa mesma perspectiva. Só que aqui algo um pouco mais realístico, eu diria, mesmo sendo uma ficção científica, né? Mas mesmo assim tem a mesma vibe, porque temos também um policial que acabou se afastando, né, do seu emprego ali, indo para uma cidadezinha, tentando, né, uma vida um pouco mais calma, mas o que ele não sabia é que isso não seria tão fácil assim, pois a sua vida e a de Luke estavam destinadas a se cruzar. E agora, né, vamos ver aí como vai ser essa questão da investigação do Instituto. Ou seja, mais uma adaptação de Stephen King que a gente vai ter que conferir para ver se é bom, né? Porque geralmente é assim, ou é meia boca ou é topzera. Então, vamos aguardar, né? E para a Netflix temos a série Indomável. A série vai ter aí uma ambientação um pouco diferente, se passando no Parque Nacional de Yosemite, algo assim, eu não sei como se pronuncia, mas enfim, no meio da Califórnia. Uma reserva florestal gigantesca, né? E claro, repleta de florestas ao seu redor também. Então é uma parte aí um pouco diferente dos Estados Unidos. A série então vai trazer a morte de uma mulher que acaba atraindo, né, a atenção da Polícia Federal. E não só isso, mas de um agente que está disposto a entender o que está acontecendo. Mas o que ele não sabe é que na beira entre a sociedade e a própria natureza, sendo ela, né, a humana, ou a própria natureza do mundo, ele vai perceber algumas coisas, que esse lugar aqui, né, a civilização não é como ele achava que seria, pois a floresta guarda muito mais segredos do que ele estava preparado para entender. E aí que entra uma personagem um pouco diferente, uma jovem guarda florestal que tem ali uma perspectiva da cidade, que pode ser crucial para eles encontrarem os responsáveis. Então vamos aguardar para que essa série de investigação seja um pouco diferente do convencional, ao mesmo tempo que, né, se passa na Califórnia, tem esse clima meio de floresta, lembra várias outras, mas ainda assim, pela ambientação, alguma coisa parece promissor nessa aqui. E para o Disney Plus temos a série Washington Black, que segue a história de Washington Black, ou conhecido também como Wash, que é um artista e cientista que desenvolve algumas coisas. Pelo que eu vi na perspectiva que eles estão querendo contar, ele lembra em alguns aspectos o próprio Leonardo da Vinci em alguns momentos, beleza? Então é mais ou menos essa a pegada, onde vamos acompanhar ele ao redor do mundo fugindo de um caçador de recompensas. Ele vai passar pelos Estados Unidos, pelas gélidas terras do Ártico, pela África, pela Europa e muitos outros locais nessa série que parece bem diferente. Não sabemos ao certo para onde vai essa narrativa, apenas algo interessante e divertido, uma série meio que de aventura, e que chega ao Disney Plus no dia 23 de julho. E bom, nesse mês também temos alguns animes que estão retornando, pelo menos os que a gente conhece, né? Porque anime é sempre uma incógnita, né? Sobre as histórias que eles vão contar, porque pode ser bom, pode ser ruim, anime é bem complicado, né? Mas então vamos falar dos que estão retornando. Então começa com Sakamoto Days, que traz aí a sua segunda temporada para Netflix, e também Dandadan, que também chega na sua segunda temporada na Netflix, e eu não sei ao certo se chega simultaneamente na Crunchyroll, né? As duas estavam lançando, né, os episódios, mas eu não sei dessa segunda temporada. Vamos ter também Kaiju Hachugo, que se chega na sua segunda temporada na Crunchyroll, e também a terceira temporada de Records of Ragnarok, que chega na Netflix. Esses são os destaques do mês. Provavelmente muita gente está esperando, né, Dandadan aí na sua segunda temporada. E bom, hoje vamos ter que fazer um pouco diferente no Highlight Reels, porque tem muita coisa interessante que a gente precisa comentar pelo menos um pouquinho, beleza? Porque já no começo do mês, no dia 3, chega a segunda temporada na Netflix da série Sandman. Isso mesmo, a série que chamou muita atenção, inclusive mudou alguns parâmetros dentro da Netflix, vai ter aí a sua segunda temporada. Já disseram que provavelmente essa vai ser a última, então não sabemos como a história vai terminar, pois nos quadrinhos tem muito mais do que isso, né? Mas ainda assim, pelas polêmicas que envolveu o criador de Sandman, né, não sabemos aí ao certo para onde vai lidar
para onde vai essa série aí, né? Se vai ter uma terceira temporada, se vai encerrar mesmo na segunda, não sabemos. A primeira temporada foi um baita sucesso na Netflix, apesar de que eles tinham até cancelado, né, na primeira temporada, pois a série demorou um pouco para fazer sucesso e a Netflix tinha uma política de 60 dias, se eu não me engano, se um produto não faz sucesso, eles cancelam as sequências. E agora, por conta dessa série, eles acabaram aumentando esse tempo, né? Eu acho que foi para 90 dias ou 120 dias, uma coisa assim. Então, vamos esperar, né? E é sempre aquela questão, se faz grana, eles vão fazer mais. Não sabemos ao certo quais são os parâmetros, né, para isso, mas vamos ter que, né, esperar para ver. A primeira parte da segunda temporada chega no dia 3 e a segunda parte chega no dia 24 de julho. E vamos ter também a terceira temporada de Foundation na Apple TV Plus. A série é de ficção científica trazendo aí uma perspectiva um pouco diferente, lembrando muitos aspectos de Duna, com essa questão mais política e tal, mas ainda assim elevando o nível da ficção científica, pois a sociedade, como eles conhecem ali, tem um governante que é a mesma pessoa, mas com diferentes idades, são clones basicamente, fora que também tem uma questão aí de viagem no tempo, umas questões aí bem interessantes e bem legais, que eu recomendo demais. Foundation é muito bom. Temos também a quinta aí, provavelmente a última, talvez, né? A última temporada de The Chosen, que chega na Prime Video. A série acompanha Jesus Cristo, basicamente, e vem tendo aí uma crescente, né, na sua audiência, tendo alguns episódios lançados no cinema, então provavelmente eles vão manter essa estratégia. Nessa última temporada, como o próprio nome já diz, né, é a última ceia, né, momentos antes aí da crucificação. Não sabemos ao certo se a série vai acabar após isso, mas está meio que chegando nos finalmente, né? Se não for a última, é a penúltima. E temos a terceira temporada de Star Trek Strange New Worlds. Essa temporada está sendo bem aguardada para ver aí o destino também da série, porque ela pode se expandir ainda mais ou acabar, basicamente, tá? Nessa linha tênue aí. A Paramount Plus tem entregado muitas coisas interessantes de Star Trek, principalmente nessas novas séries, né, como Discovery, aquela Picard, né, que também é bem legal, e claro, essa aqui não seria diferente. O nível de produção e a entrega é muito legal. Recomendo demais para você que curte ficção científica e claro, né, Star Trek. Essa aqui eu confesso para vocês que eu não assisti, eu não me atrai muito, mas temos a quarta temporada de Acapulco no Apple TV Plus. A série é bem aclamada, né? 4 temporadas, tá aí em alta. Mas lembra em alguns momentos a série da HBO Max, né? Que é a The White Lotus. Então tem mais ou menos, pelo que eu entendi, né? Mais ou menos a mesma vibe ali. E para fechar o mês temos a segunda temporada de Twisted Metal, que chega ao Max no dia 31 de julho. A série é baseada no jogo de mesmo nome, que tem uma perspectiva um pouco mais solta, uma coisa mais, né, despojada. Porque o jogo, né, que ficou bem mais conhecido lá na era do Play 1, não tem uma lore, basicamente, né, só carros se matando. Mas na primeira temporada, eles conseguiram dar uma certa identidade e levar a história, né, se a gente pode chamar de história, por um caminho até que legal, em um mundo pós-apocalíptico, é onde tem esses entregadores que precisam fazer aí entregas duvidosas para pegar recompensas e continuar vivendo nesse mundo bem bizarro. Apesar da série ser um pouco mais boba, né, nos aspectos de história, de narrativa, diálogos, eles acabaram entregando algo divertido, sabe? Você acaba se apegando ali à questão da história. Traz personagens como Anthony Mack, traz eu não lembro o nome da atriz, mas é a atriz que faz a Sargento Rosa em Brooklyn Nine-Nine. Então tem essa galera aí bem, eu diria, carismática. Então a série pode ser sim uma boa pedida na sua segunda temporada. E bom, pessoal, então esses foram os destaques de séries e novas temporadas para o mês de julho. Espero que vocês tenham gostado. Teve bastante anime também, né, que retorna. Mas enfim, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Falando de tudo isso,
Eu vou deixar aqui para vocês a nossa playlist de lançamentos do mês e também a nossa playlist de resenhas. Tranquilo? Que tá bem legal e divertido, muita coisa aí para ver. Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!